Oi pessoal, voltamos finalmente para mais um vídeo aqui na Seleção Literária, depois de uma longa ausência, né? Estive envolvido aí nas últimas semanas numa agenda frenética de muitas coisas para resolver, tive que dar uma parada aqui no canal. Tô voltando agora, tô gravando vídeo, além desse, tem muitas outras coisas que eu vou mostrar aqui para vocês, novos projetos. Tem vídeos do Livreiros do Brasil para sair em breve, a gente está trabalhando na montagem. Tem gravação, inclusive, de episódio novo do Livreiros na próxima semana que eu estou gravando esse vídeo. Então tem muita novidade e eu já vou pedindo para você acompanhar aqui. Não me abandonem aqui no YouTube, na Seleção Literária. Realmente faz fiquei uns bons dias, né, assim, sem postar muitos vídeos, mas estamos restabelecendo a ordem com esse vídeo aqui, que é uma tradição no canal, né? Ao encerrar sempre o primeiro semestre de todo ano, eu faço um resumão aqui de como foram as minhas leituras nesse primeiro semestre, minhas leituras preferidas, e a gente pontuar assim, quem sabe, se essas leituras vão estar entre as melhores do ano, né? Quem sabe se elas vão sobreviver o segundo semestre entre as melhores do ano. Além disso, eu tô com a minha colinha aqui, em que eu anotei tudo, que eu vou mostrar pra vocês sobre os livros que eu li esse semestre, como é que estão o meu andamento de leitura. Eu quero compartilhar isso com vocês e também quero que vocês participem desse vídeo, deixando os comentários de vocês sobre o ano de 2024, o ano de leituras de vocês até então, nesse primeiro semestre. Para quem não sabe, geralmente aqui na nossa comunidade Booktube existe uma tag, né, uma resposta, uma série de respostas, perguntas e respostas sobre personagens favoritos, livros favoritos, autores favoritos, enfim. Eu geralmente adapto essa tag ao nosso jeito aqui, Seleção Literária, e simplesmente falar sobre o resumão do ano, né, até então, né, os 6 primeiros meses do ano em que eu pontuo. Por exemplo, a quantidade de livros que eu li. Eu li esse ano até agora 20 livros. Isso demonstra que eu estou dentro da minha média. Desde quando eu comecei a anotar, nos últimos 7 anos, assim, eu anoto todos os livros que eu leio, tá dentro da média, que eu leio entre 40 e 45 livros por ano. Para vocês terem uma ideia, o ano que eu menos li desde quando eu comecei a anotar foi em 2021. Eu li 39 livros. E o ano que eu mais li foi 2018, nesse período que eu li 54 livros. Então eu tô dentro da minha média aqui até agora de 20 livros. Vamos supor que se eu repetir essa minha performance aqui no segundo semestre desse ano, eu vou ler 40 livros, né? O que dá mesmo realmente um padrão aí das minhas leituras. Então, apesar da minha agenda tá muito corrida esse semestre, muita coisa, muito projeto, muito trabalho, muitas aulas, enfim. Então eu estou conseguindo ainda manter o meu bom ritmo de leituras, isso não mudou. E nesses 20 livros deu uma soma de 3.476 páginas, para quem conta por páginas e não pela quantidade de livros, deu 3.476 páginas. Desses 20 livros que eu li esse ano até agora, 5 são do Brasil. Esse top 3 do ranking, ele sempre fica, todo ano ele se repete, e esse primeiro semestre está confirmando isso. 5 foram do Brasil, 4 da França, 3 dos Estados Unidos, 2 da Argentina e 2 da Inglaterra. Por que eu falo que esse top 3 fica se repetindo? Porque todo ano eu sempre leio mais do Brasil. Eu sempre leio mais literatura, a nossa literatura, a literatura do meu país. E geralmente fica entre segundo e terceiro, ou a França ou os Estados Unidos. Raramente acontece de eu ler mais americanos num ano, o Brasil ficar em segundo, alguma coisa assim. Então, pelas nacionalidades dos autores, nesse momento eu li 5 brasileiros, 4 franceses e 3 americanos. E fechando o top 5, 2 argentinos e 2 ingleses também. Então sempre ficam esses 3, assim, pra mim é um clássico. Eu não sei porquê, Brasil, Estados Unidos e França. Sempre leio, sempre fica ali entre os mais lidos. Eu acho que Brasil, porque, como eu falei, é o meu país, é o que eu mais leio mesmo, literatura contemporânea, os clássicos. Os ensaístas brasileiros que eu leio, os artistas brasileiros, eu dou preferência para os artistas brasileiros em muitas coisas que eu consumo. Aliás, praticamente quase tudo. E França e Estados Unidos, eu acredito que seja o seguinte: Estados Unidos porque tem um mercado editorial muito forte, eu gosto muito de alguns autores norte-americanos, que eu estou sempre voltando e lendo, então isso acontece. E francês eu acho que também tem a ver, porque além da literatura francesa ser uma delícia, né, tem muitos autores também incríveis, autores brilhantes da literatura, e inclusive literatura contemporânea também. A França eu gosto muito de ler as BDs francesas, né, os quadrinhos franceses. Então eu acabo também consumindo muito coisas produzidas na França por conta dos quadrinhos franceses. Inclusive, entre as melhores leituras aqui tem um quadrinho francês que eu vou indicar,
também nesse vídeo. Bom, e o livro mais longo, o maior livro que eu li esse ano foi o Confiança, que tem 415 páginas. Ele não está figurando aqui no nosso ranking, né, de melhores do primeiro semestre, mas eu faço até uma menção honrosa, já adianto a menção honrosa. É um livro muito intrigante, eu até fiquei de fazer um vídeo, não consegui escrever sobre ele, ainda não parei com calma para escrever sobre ele, rabisquei um texto assim, mas vou, quem sabe, trazer uma resenha sobre ele aqui. Ele tem 415 páginas, foi o maior livro que eu li esse ano, e por enquanto o menor que eu li esse ano foi O Existencialismo é o Humanismo, do Sartre, de 64 páginas, que é uma palestra dele, né? Ele faz uma pontuação sobre uma questão filosófica muito cara a ele, muito cara ao que ele apresentou filosoficamente para o planeta, para a humanidade. E o Existencialismo é o Humanismo é um livro muito introdutório da obra do Sartre. Eu recomendo, inclusive, que você leia também. Bom, feito esse parêntese aqui, feito esse resumão do nosso primeiro semestre de 2024, vamos aos livros, né? Já vamos abrindo aqui, deixei a pilha aqui do meu lado. Já vou abrindo a lista aqui, ó, com esse romance aqui, O Estrangeiro, do Camus, Albert Camus, falando em Sartre. Tá aqui mais um filósofo, ensaísta, romancista, escritor, a pedra fundamental da literatura francesa, o Camus, que é um autor que eu tive pouquíssimo acesso. Esse é o primeiro romance dele que eu leio. Mostrei nos stories que eu estava lendo esse livro, muita gente comentou, me recomendou outros livros, até comprei já também A Peste para ler na sequência dele aqui. É um livro que eu estou abrindo um projeto pessoal, né? Quem acompanha aqui no canal sabe que no dia 4 de maio eu lancei um projeto pessoal de ler, fazer um ciclo de 5 anos aqui no canal, até 2029, maio de 2029, com 35 livros que ali sempre percorreram o meu radar, mas eu acabei não os lendo. E aí eu resolvi, nesse meu aniversário desse ano de 2024, criar esse projeto de 35 livros. Algumas pessoas estão participando, estão entrando aqui no nosso grupo do WhatsApp, no nosso grupo do Telegram, comentam e tudo mais. É algo assim que ainda está solto. Eu criei um calendário que vou compartilhar com vocês aqui abaixo. Mas é um calendário assim, só para a gente ter um norte de leituras, né? Os 2 primeiros livros desse ciclo que a gente vai ler é O Estrangeiro, que eu já li, é muito curtinho, agora no mês de julho, né? Seria o livro do nosso mês de julho. E o nosso livro de agosto e setembro é O Teatro de Sabá, que eu já me adiantei também, já estou lendo, estou ali na página 60, do Philip Roth. Vou concluí-lo no segundo semestre desse ano, né? Então quem sabe ele aparece também na nossa lista dos melhores do ano. Então, para quem quer participar, justamente O Estrangeiro, do Camus, e O Teatro de Sabá, do Philip Roth, que são os 2 primeiros livros que nós vamos começar. E se você quiser saber mais, eu vou deixar 2 vídeos que eu fiz, 2 vídeos curtos, contando sobre esse projeto, linkados aqui abaixo. Então pronto, Camus, O Estrangeiro aqui, abrindo nosso ranking, vamos dizer, o nosso ranking sem ordem, do nosso primeiro semestre de 2024. E aí eu li também o Respiração Artificial, do Ricardo Piglia, um verdadeiro clássico da literatura argentina, da literatura latino-americana, que ele conta sobre um alter ego dele, né, o Emílio Renzi, que está em busca de um seu tio desconhecido. Ele é um escritor, o Emílio Renzi é um escritor recém-publicado, e ele vai buscar um tio através de cartas, que não tem muito acesso à família, e a partir daí começa a contar a história da Argentina. Eu vou fazer uma pontuação muito pessoal sobre a minha experiência de leitura, que é o seguinte: eu não sabia que esse livro era considerado um livro difícil de ler. E aí eu fui sem saber, eu simplesmente peguei, li aqui a apresentação aqui na 4ª página, fui recomendado pelo amigo meu, o Felipe César Marins, recomendou muito esse livro. Ele nem lembra disso, mas ele me recomendou que eu lesse, que eu furasse filho, então tá bom, vou pegar, ele é curtinho, peguei pra ler. E bom, eu não sabia que ele era considerado difícil, porque eu comecei a ler e tava adorando assim a leitura dele, mas de repente entravam umas vozes contando aqui a narrativa, assumindo a narrativa do livro, e eu, pera, será que eu tô confundindo alguma coisa? Eu acho que eu tô me perdendo. Aí eu fui dar um Google, sabe, respiração artificial crítica, eu fui buscar, e apareceram vídeos de pessoas e também de textos contando, tipo lista da revista Bula, sabe? Livros mais difíceis de se ler da literatura, e tava lá esse livro. Mas na realidade ele não é difícil. Eu não sei porque que as pessoas consideram ele difícil. O problema é que ele é fragmentado, né? Ele, além de ser epistolar, ele é fragmentado e algumas vezes, não sempre,
a gente desconhece as vozes que estão narrando aqui. Mas a segunda parte, em compensação, é muito montada de forma, uma temporalidade muito normal, uma sequência muito normal. O Piglia aqui, ele versa quase que para um ensaio, a segunda parte desse livro, e que é muito bom, assim, é muito bom. Ele, para quem gosta de literatura, ele se aprofunda, como eu falei, dentro de uma obra de um autor aqui que eu não vou dar um spoiler. Para quem gosta de história da América Latina, da Argentina, das ditaduras militares que aconteceram na América Latina, vai adorar esse livro. Para quem gosta de um bom personagem, de dois grandes personagens, o Marcelo Madi e o Emílio Renzi, vai fundo. Para quem gosta do Piglia, é livro fundamental. Para quem gosta de literatura argentina, latino-americana, nossa literatura, nem se fala. Então fica aqui minha recomendação para Respiração Artificial, do Piglia, que entra na nossa lista dos melhores do primeiro semestre. Outra surpresa foi esse aqui, ó, Janelas Irreais, um diário de releituras do Felipe Charbel, que é um escritor brasileiro, contemporâneo. E esse livro aqui, ele também versa entre o ensaio e a ficção, entre o diário, esse livro é montado em forma de diário, e um cara ali que está tentando se firmar como escritor, mas ele está se separando, tem as relações amorosas, e ao passo que a gente vai acompanhando as dificuldades da vida dele, um intercâmbio em Nova York que ele vai fazer com a noiva, e se separam, enfim, as dificuldades que a gente vai acompanhando aqui dele, a gente vai entrando também nas leituras que ele vai fazendo nesse período da vida dele, né? Leituras como, por exemplo, o Teatro de Sabá, do Philip Roth, como o livro do Coni, o Quase Memória do Coni, o Ruído Branco, do Delilo, Os Detetives Selvagens do Bolan. Então, em cada parte do livro vai uma leitura dessa acompanhando, que a gente vai entrando nesse diário, que muitas vezes a gente fica pensando, pô, será que isso aqui é a história do autor? É um personagem? A gente vai se misturando aqui entre as ações dessa personagem com supostas ações do próprio autor. Fica a minha recomendação aqui para quem gosta de literatura contemporânea, pode ir fundo nesse livro sem medo. Eu peguei um clássico do Calvino, que é um dos livros preferidos do próprio Ítalo Calvino, que é a Especulação Imobiliária. Eu adoro esse personagem aqui, esse escritor que resolve entrar dentro do mercado imobiliário, pegando um terreno ali da sua família e se aliando a um empreiteiro para fazer uma construção, só que dá tudo errado nessa construção. E esse livro é sarcástico, é irônico, é bem-humorado, é dramático, ele tem tudo aqui nesse livro, curtíssimo, é uma delícia a leitura dele. Eu recomendo muito aqui que você faça a leitura. Ele foi publicado no final dos anos 50, ali na segunda metade dos anos 50, e vale demais a leitura para quem quer entrar na obra do Calvino, por exemplo. É uma ótima leitura, um livro muito, muito interessante, faz umas pinceladas de crítica social muito, muito interessantes, faz uma observação muito arguta sobre as formações da cidade, a modificação da cidade, as transformações das cidades. Então vale muito aqui também nosso destaque nesse vídeo. E aí eu li um texto muito clássico, li para uma atividade da faculdade, que foi o Antígona, do Sófocles, um clássico do teatro grego, que aqui é uma base muito, muito clássica, né? Muito fundamental. É meio clichê a gente ficar repetindo isso, mas é a base para o drama em geral, seja no teatro, seja no cinema, seja na literatura. Tem muitos aspectos que são apresentados em diversas obras que a gente tem acesso através de Antígona, que é uma sequência, né, de textos, de peças do Sófocles, muito, muito clássicas, as mais famosas dele, inclusive. E essa edição aqui, da Penguin, tá um pouquinho até marcadinho aqui, que eu fiz alguns destaques, ela é maravilhosa, assim, ela tem uma apresentação e contextualização do Sófocles, das obras dele, de Antígona, e depois na sequência tem cada coro, cada parte da peça tem uma análise explicativa muito rica dessa edição. É uma edição de fácil acesso da Penguin. Se você tiver interesse em se aprofundar sobre o teatro grego, além das edições da editora 34, eu recomendo também da Penguin. Eu não tinha lido nenhum livro de teatro grego deles, da Penguin, e realmente fiquei bem satisfeito assim, com as explicações. Me ajudou demais na leitura.
para compor um trabalho que eu estava fazendo sobre esse texto aqui. E recomendo também, se você estiver estudando sobre escrita dramática, de qualquer modalidade do cinema, da literatura, da dramaturgia, você precisa acessar esse livro com certeza, e está aqui em destaque no nosso vídeo. Aí outro livro que também faz parte do nosso projeto, de 35 livros, na realidade esse foi o primeiro, né? Esse foi o que mais furou fila, esse foi o primeiro, é O Senhor das Moscas, do William Golding, né? A partir dele foi que eu tive a iniciativa de fazer esse projeto, porque esse é um livro, por exemplo, eu comprei há muitos anos e estava parado aqui na estante. Esse tipo de livro, ainda mais um livro curto, um texto considerado clássico, né? Apesar de ser muito recente, ele por que não, né? Por que não fazer um projeto com esses livros? E tá aqui, é um livro encantador, assim, é muito denso. Alguns momentos eu me senti denso, não no sentido da dificuldade de leitura, mas denso no sentido da temática, né? Porque é um grupo de crianças que estão perdidos numa ilha deserta, e esse grupo eles começam a se canibalizar ali entre eles, no sentido de briga de poder, de relações de poder. Então é um livro cheio de referências e camadas das mais diversas que a gente pode imaginar. O homem se sobrepondo ao homem, as disputas de poder, enfim, é um desses livros infindáveis, de diversos debates, diversas discussões, que valem o nosso destaque também. O texto desse livro está praticamente pronto para eu gravar, falta só ajustar algumas coisinhas, então logo acho que eu vou trazer a resenha completinha desse livro aqui que está em destaque no nosso vídeo. Bom, e por fim, pessoal, quero destacar duas HQs, um mangá japonês do Jiro Taniguchi e uma BD do Manu Lacernet. Vamos a elas aqui. Eu sempre gosto de mesclar, né, de fazer as minhas leituras habituais aqui, dos romances, de muita literatura, mas também de trazer muita graphic novels aqui, muitas HQs, e tenho que destacar essas que eu fiz no primeiro semestre, que é O Homem que Passeia, do Jiro Taniguchi, como eu falei. Isso aqui é uma coisa belíssima, assim, uma das coisas mais bonitas que eu vi nos últimos tempos. Se você gostou do filme do Wim Wenders, o Perfect Days, né, o Dias Perfeitos, você vai gostar muito disso aqui. Tem muitas referências que são tratadas no filme, que são inspirações dessa HQ aqui. Eu fiz até um videozinho curto, né, no Instagram, pontuando isso. As semelhanças são incríveis. É um homem que decide, pela sua solitude, de caminhar pelas ruas da sua cidade, sozinho, contemplando as árvores, contemplando os pássaros, tal qual o protagonista do Dias Perfeitos, né? De se valer sozinho, né? De se aceitar sozinho naquele momento de solitude. Então é uma reflexão, né? A gente pode pensar em muitos aspectos filosóficos sobre essa mangá aqui. Eu acho que vale muito a leitura, fica a minha recomendação e destaque também. E uma outra narrativa gráfica que eu destaco é O Combate Cotidiano, do Manu Lacernet. Ele é o autor do Relatório de Brodeck, né, conhecido aqui no Brasil pelo Relatório de Brodeck, e aqui ele faz uma coisa totalmente diferente do Relatório de Brodeck. É um HQ solar, vamos dizer assim, tem essa capa coloridinha aqui, os personagens são mais cartunescos, mas o drama desse personagem aqui, que a gente pode até ler como um alter ego do autor, ela é muito profunda, assim, porque é um cara que está desgostoso da sua profissão. Ele é um fotógrafo de guerra, quer mudar a sua profissão, quer fotografar fazer outras leituras fotográficas, e ao mesmo tempo ele está perdido, solteiro, passa o dia fumando maconha, torrando o dinheiro que ele juntou, sem foco assim em nada, e vivendo as transformações que a França, que inclusive amanhã volta o segundo turno das eleições francesas, né? Eu estou nesse momento falando sobre isso, vivendo uma transformação social da França que começa a abraçar pessoas comuns, amigos da família dele, pessoas que cresceram com ele, radicalizando o seu discurso homofóbico, radicalizando um discurso xenofóbico. Então
ele vai vendo essas transformações ao mesmo tempo que a vida dele passa por muitas transformações. Ele é viciado em remédios controlados para se acalmar, ansiedades. Frequenta um psiquiatra que ele não tem muito acesso, não tem muita abertura com esse psiquiatra, enfim. É um livro muito denso desse ponto de vista individual e também do ponto de vista social, das transformações que a França começou a passar no começo do século XXI e que a gente pode estar combinando amanhã, no domingo 7 de julho, no momento que eu gravo esse vídeo aqui, é o sábado 6 de julho. Acho que eu vou soltar amanhã mesmo esse vídeo, enfim. Acabou combinando aqui, não era minha intenção, mas acabei lembrando que nesse momento a gente está vendo a política francesa de forma muito atenta, né? Tá todo mundo olhando para as eleições francesas e obras como essas, O Combate Cotidiano, elas captam muito bem essas leituras sociais, enfim, todas elas, né? De uma forma ou de outra. O Estrangeiro nem se fala, do Camus, que eu abri esse vídeo com o Estrangeiro e estou fechando com o Manu Lacerné, O Combate Cotidiano. Bom, pessoal, esse foi o nosso resumo, nosso resuminho aqui de bater a 50% do ano. Dia 7 de julho estamos começando ainda o nosso segundo semestre, mas tem muitas leituras acontecendo, estou lendo muita coisa, a pilha de leituras em andamento está grande, estou dando vazão aí nesses dias com algumas leituras. Também tem muitos vídeos aqui para sair, como eu falei, tem gravações do Livreiros essa semana, tem montagem de episódios já gravados do Livreiros também que vai sair. Teve episódios do Livreiros que já saiu, né, do Lindo Sebo Delirante, abrindo nossa temporada 2024. Vou deixar tudo linkado aqui. Tem muito mais coisa que eu vou soltar em breve aqui com vocês. Vou pedir agora que você deixe aqui nos comentários as suas melhores leituras desse primeiro semestre. Eu preciso saber dessa informação. Compartilhem comigo. Eu vou responder todo mundo que comentar. É isso aí, pessoal. Valeu!